O líder Santos enfrenta o Ituano, a pior defesa desta Série B. Será que é jogo para muitos gols? Vamos analisar esse jogo e trazer as melhores oportunidades no mercado de apostas agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Bets do Dia com Santos e Ituano. Acabou a Eurocopa, Copa América também, mas temos Santos e Ituano, que é o principal jogo do futebol mundial nesta segunda-feira. O Santos, que é um grande time, né? O time do Pelé, contra o Ituano, que é de Itu. E lá tudo é grande, então duas grandes equipes em campo nesta segunda-feira. Quem vai me ajudar é ele, que também é um grande apostador. Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos para esse duelo Santos e Ituano, o melhor jogo, como o Fábio mencionou, né, de futebol desta segunda-feira no mundo inteiro, né, campeonatos europeus parados, campeonato de seleções encerrou agora, Eurocopa e Copa América, não temos Brasileirão Série A, então Santos na Série B, jogaço, né, contra o Ituano, vice-lanterna da competição. Vamos nos esmiuçar melhor no contexto dessas duas seleções não, né, porque desses dois times, seleções podemos dizer praticamente, desses dois times, vamos trazer estatísticas, informações para você apostador buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Santos e Ituano, né, que é lá na Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira. Por que não é Caldeirão, então? Nem fica dúvida, não deixa de ser um caldeirão, né? Poderia se chamar Caldeirão. Mas o nosso diretor aqui avisou que é santista de Santos, ele falou que também é chamado de Caldeirão, tá? Perfeito. Então, a Vila Belmiro, vulgo Caldeirão, jogo nesta segunda, 8 horas da noite, tá? Jogo pela 15ª rodada da Série B. Série B se encaminhando aí para o seu primeiro turno, né? Sendo finalizado. Vamos ver como chegam as equipes? Né, o Santos, que é o líder, tá? O Santos deu aquela patinada ali, uma sequência sem vencer, mas já melhorou, né? Sim. Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, né? Vem bem na competição. O Ituano, que tá ali na parte de baixo, não vencia há 4 jogos, mas venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Num jogo de muitos gols, 3-2. Conseguiu aí somar mais 3 pontos, mas só tem 11, né? Ainda tá ali no Z4 o Ituano. Média de gols marcados altas, tá? Dos dois times, e a média de gol sofrido do Ituano é muito alta, inclusive é um negócio absurdo, é a pior defesa, né, dessa Série B. Não é só a pior defesa, né? É uma pior defesa e muito além. É um time que em 14, essa é a 15ª rodada, né? 14 jogos, salvo engano, sofreu 32 gols. Pra você ter ideia, a segunda pior defesa só sofreu 23. Ou seja, são 9 gols sofridos a mais do que a segunda pior defesa da competição. Agora, em contrapartida, o ataque é o 5º melhor da Série B, Fábio. O Ituano, ele tem um ataque melhor do que o Vila Nova e o Sport, que estão no G4 da Série B, pra você ter ideia. Mas tomou tanto gol que aí acaba estando na parte de baixo da tabela, né? Ou seja, é um jogo que condicionamos aí para muitos gols, né? O Santos, ele passou, salvo engano, foram 4 derrotas consecutivas, né? Teve um período ali de 4 derrotas do Santos e agora já vem de 4 jogos consecutivos sem saber o que é perder, sendo 3 vitórias e 1 empate. Teve uma vitória ali contra a Chape, também, se eu não me engano, que foi o gol no último minuto. Então, vem se solidificando, vem melhorando, vem voltando a ser o Santos que a gente esperava para essa Série B. Líder, não à toa, né? Tem o melhor time, isso aí é indiscutível, é inevitável. Vamos chamar os nossos padrões das equipes, vamos entender melhor estatísticas relacionadas às duas equipes nos últimos jogos? Bom, se os jogos do Ituano tem muitos gols, o do Santos ultimamente nem tanto, né? Sim. Nos últimos 5 jogos do Peixe, a gente teve no máximo 2 gols. Já o ambas marcam bateu nos últimos 6 jogos do Ituano. Tanto ele fez gol como o adversário. Já nos confrontos diretos, também uma tendência de gols, tá? Pelo menos 3 gols em 4 dos últimos 5 encontros entre Santos e Ituano, equipes que se enfrentam frequentemente, né? Estão na mesma divisão agora, mas geralmente se enfrentam no Campeonato Paulista. Do lado do Santos, a gente teve esse menos 2 pontos em gols acontecendo e realmente foi uma média muito baixa, tá? Porque nesses 5 jogos, só um saiu 2 gols, que foi 2-0. Em 3 deles foi 1-0 e o outro foi 0-0. Então, realmente, uma média muito baixa aí, se a gente considera esses últimos 5 jogos, né? Mas eu acho que o que vai prevalecer é o lado do Ituano, realmente. Sim. Por quê? É um time que, cara, ele sofre muitos gols. Então, se eventualmente ele adota uma postura reativa, eu acho que ele não é capaz de sustentar o Santos, que tem um dos melhores, se não o melhor time, né, como eu bem falei, dessa Série B. Então, naturalmente, o Santos abrindo um placar muito cedo, ele vai ter que se expor e vai acabar acontecendo o que tem acontecido nos últimos jogos do Ituano. É um número muito alto de gols, teve um 5-3 recentemente, um 3-3, 4-2. O Ituano atuando fora de casa nessa Série B, para você ter ideia, se considerar só os jogos fora de casa do Ituano, ele teria a segunda pior defesa da Série B. Ele sofreu 18 gols em 6 jogos atuando
como visitante. Foi um empate, 5 derrotas. É um time que tem uma média de 3 gols sofridos por jogo atuando como visitante. Isso é muito alto e vai enfrentar o líder da competição atuando em sua casa. Então acredito que a gente não tem como fugir muito disso, né? Obviamente, vamos chamar ele um momento bet nacional, porque de nada adianta a gente construir esse embasamento e não ver as odds. Se a gente não encontrar nada de valor em termos disso, a gente vai ter que buscar outra alternativa. Né, Fábio? Odd baixíssima, né, do Santos, né? Como era de se esperar, né? E como temos como padrão aqui, né? A gente não aposta em odds muito baixas. Não, né? em 26 Mesmo com não tem como. Um grande favorito aí, o Santos deve vencer, mas não vamos arriscar com a odd e 1,26. A grande questão não é nem essa, é porque a gente pode achar oportunidades melhores, né? que tendem a bater também, tendem a ser green pagando mais. Então não adianta a gente se arriscar por um retorno de 26% apenas, né? Isso, muito bem. Handicap, então? Vitória tranquila? Vamos dar uma olhada em gols primeiro? Gols, porque é o seguinte, o site ele já está precificando essa tendência alta de sair gols, né? A gente não conseguiria pegar ali o mais de 2, está pagando 1,33 só. Ou seja, o site ele está atendendo mais a esse retrospecto do Ituano do que o retrospecto do Santos que a gente trouxe. Como eu bem disse, eu acredito que a linha de raciocínio seja por aí. O mais de 2 pontos em gols ele paga 1,7. Mas, velho, aqui é o seguinte, muito possivelmente o provável placar aqui seria um 3-0 e não um 2-1 do Ituano, ao meu ver. Porque a defesa do Santos ela tem sido muito sólida. Por mais que o Ituano tenha conseguido deixar seus golzinhos, né, a gente tem um Santos aí com uma defesa muito sólida, que nos últimos 5 jogos, salvo engano, só levou gol em 1, certo? Então é o seguinte, eu prefiro o handicap, como você bem mencionou. Por quê? A gente vai tratar de uma diferença de gols a favor do Santos. E a gente consegue buscar o handicap menos 1,5 pagando 1,78, que é uma odd até mais alta do que o mais 2,5 gols. Então, se eventualmente o jogo termina 2-0 para o Santos, aqui é green. O mais 2,5 gols ele seria red. Né? O cenário que daria errado seria um 2-1 para o Santos, porque aí seria green no mais 2,5 gols e red aqui. Mas, velho, se for para o Ituano deixar seu gol, é porque eu imagino que a partida vai ser muito aberta. Então, o Santos fará mais do que 2 gols, um 3-1, 4-1 até eventualmente. Então eu acabo preferindo aqui o handicap, porque eu acho que é até um pouco mais seguro do que o menos de 2 pontos e gols. E tem uns jogos fora de casa, quase todos eles, ele perdeu por pelo menos 2 gols. Sim, né? só teve um jogo, que foi justamente o que ele empatou, acho que foi o 3-3 com o Guarani, se eu não me engano. Todos os outros jogos, o Ituano, ele perdeu por pelo menos 2 gols de diferença. Né? E como eu disse, ele tem uma média de gols sofridos de 3 gols por jogo atuando como visitante. E vai enfrentar o líder, que é, em teoria, o melhor time aqui do campeonato. Então, velho, eu acredito muito aí numa vitória tranquila do Santos, uma margem de pelo menos 2 gols de diferença, né? E aí o handicap acaba sendo uma alternativa aí muito boa. Muito bem. Só por curiosidade, vamos ver quanto tá pagando o gol do Ituano. O Ituano que Ousado. marcou nos últimos 6 jogos, assim, pegando o retrospecto Tem esse ponto, né? recente. Mas aí, o Santos, ele tá com a defesazinha bem sólida, né? 1,70. Não, 2,08, pô. 2,08. Cara, o 2,08. golzinho do Ituano também É. tá pagando bem. Quem quiser arriscar um pouco mais, achar que essa estatística, né, do Ituano marcar em todos os jogos vai bater novamente, também pode ficar de olho aí. Mas como a gente já frisou aqui, né, já levantou, tem outras apostas mais seguras também valiosas. Eu gosto muito desse mais de 1,5 gols do Santos também, tá? Sendo que a odd é muito baixa, 1,44. Então pode ser aí o asterisco Isso. para o ao vivo, né? Muito bem. Então vamos repassar? Dica do Tipster e fique de olho para Santos e Ituano, Série B do Campeonato Brasileiro. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Santos e Ituano, líder contra vice-lanterna da competição. Obviamente, um favoritismo muito grande para o lado do Peixe, por isso a nossa dica está voltada para isso. Handicap menos 1,5 a favor do Santástico, uma cotação aí de 1,78 pré-jogo, para que o Santos vença por pelo menos 2 gols de diferença. Como a gente bem mencionou, o Ituano é o vice-lanterna da competição, é um time que atuando fora de casa em 6 jogos sofreu 18 gols, tem uma média de 3 gols sofridos atuando como visitante, e em 5 desses 6 jogos ele perdeu por pelo menos 2 gols de diferença. Tem uma defesa muito fraca até aqui, então a gente imagina que o Santos vai vencer com facilidade. O Santos que passou por um período um pouco ruim, né, mas que tem melhorado bastante, já vem de 4 jogos consecutivos sem perder, sendo 3 vitórias e um empate, então 2 gols de diferença para o Santos, a gente confia muito. O Fique de Olho é uma alternativa para o ao vivo, para você que pré-jogo não quer se arriscar nesse handicap menos 1,5 do Santos, já que o Ituano vem deixando seus gols ultimamente, né, a alternativa para o ao vivo acaba sendo o mais de 1,5 gols do Santos, que é uma alternativa mais segura, que se o Santos fizer 2 gols no jogo, já é green, já é dinheiro no bolso, você não vai nem precisar que o Santos vença por 2 gols de diferença. Boa, então análise feita aí de Santos e Ituano, e estaremos aqui todos os dias, tá? Falando de Série B, de Série A, Copa Sul-Americana, que vai voltar nesse meio de semana, Copa Libertadores, que também vai voltar aí em agosto, enfim, estamos aqui todos os dias trazendo as melhores oportunidades no mercado de apostas para te ajudar, tá? A gente faz aquela análise para você pegar ali só o que é importante de cada jogo, dos principais jogos do futebol nacional e também internacional.
Valeu, gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra lá também, conhece o nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.